O que a Bíblia fala sobre discipulado? Por que nós estamos estudando discipulado durante este mês? Porque nós vivemos um tempo complexo, de muita gente nas igrejas, mas a sociedade não está transformada. Muita gente frequenta culto, mas muita gente está rasa na sua intimidade com o céu, na sua intimidade com Deus. Muita gente vem aos cultos, mas não vai ao trono de Deus. Muita gente escuta mensagens bíblicas, mas não desfruta da intimidade pessoal com a Bíblia Sagrada. Então, nós vivemos um tempo que não adianta acreditar que vai vir alguém, que vai ser a salvação do Brasil. A salvação do Brasil está no discipulado. O que é discipulado? Pegar uma pessoa e levar à maturidade, pegar uma pessoa e fazer uma crescente na vida dela, fazer uma pessoa entender qual é o plano de Deus para a vida dela e ajudá-la a viver esse plano. E o plano que Deus tem para uma vida sempre é maior do que a escolha que você faz para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida sempre é melhor do que qualquer escolha que você faça para a sua vida. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão fugindo da realidade. Uma coisa é eu falar assim: fulano usa drogas. É uma realidade? É uma realidade. A droga é uma solução? Não, é uma mentira. A droga não vai resolver a vida de ninguém, vai prejudicar a vida da pessoa. Então, é uma coisa que é uma mentira, mas é uma realidade. Mas nós estamos vivendo um tempo agora em que nós fugimos da realidade. Nós não estamos mais apenas falando que é verdade a mentira. Nós agora estamos vivendo fora da realidade. Por exemplo, eu vi uma mulher um dia desse, ela acha que ela é uma vaca, ela muge. E tem que ser respeitada, e tem que não sei o que lá, e tem um monte de lei, você pode ser processado se falar que ela é uma mulher, porque ela acha que ela é vaca. Tem agora um pessoal entrando na justiça para que o SUS, que quase não tem condição de atender a sociedade brasileira, a população, para que atenda bebê reborn, boneco. Você já imaginou o médico fala, por favor, Zequinha. Aí a mãe entra com o Zequinha. Como é que é o nome todo dele? Zequinha de Oliveira Pinto. Ah, legal, bota o Zequinha aqui. Aí bota o Zequinha, aí quando ele abre para olhar, um boneco. E ele tem que fingir que está consultando. Pega, ó, o coração está bem, hein? Porque senão a mãe se sente desmoralizada e tal, e ela vai ser atingida nos seus sentimentos. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Nós estamos fugindo da realidade. Homem nasceu homem, vai ser sempre homem. Mulher nasceu mulher, vai ser sempre mulher. Independente da escolha que você faça, a forma de viver. Homem não vai ser boi. Macaco não vai ser homem. Já era. Para esse tempo, se nós não nos apegarmos à verdade, nua e crua, nós não vamos ganhar esse jogo. Nós vamos ficar com medo, porque hoje o padrão é judicializar a mentira. Se você falar contra a mentira, eu te processo. Para evitar processo, eu me calo diante da mentira, mas os mentirosos continuam falando a mentira. Então a mentira passa a ser a verdade, entre aspas. Esse é o tempo que nós vivemos. Nós só vamos virar o jogo se o Evangelho for traduzido aos corações, aperfeiçoado aos corações, e isso não vai acontecer se não houver intensidade discipular. Por isso, nós vamos continuar lendo o texto de João, capítulo 17. É uma oração que Jesus fez por todos os discípulos dele, sim, mas em especial pelos 12 discípulos mais próximos dele.
E nesta oração estão as estratégias de Jesus para que tenhamos o discipulado que faz a diferença, que leva a igreja a um avivamento, a uma crescente, que leva a igreja a uma inspiração divina e que vai fazer com que a cidade sinta o que acontece aqui, e o estado sinta, e o país sinta. Tem jeito se a igreja tomar jeito. Tem jeito se os líderes tomar jeito. Um dia desse eu estava vendo uns vídeos de duas igrejas malucas. Desculpa, não, está falando mal de igreja. Não estou falando mal de igreja, estou falando mal de maluco. Umas coisas tão loucas. E as pessoas acham que aquilo é espiritualidade. Um êxtase na igreja, uma loucura. As pessoas rodopiando, os caras falando cada maluquice, e o povo dando glória a Deus e pulando, querido. Quem vive de êxtase no momento não vai ter essência. Emoção passa. Eu assisto uma sessão da tarde, um filme do homem que se revelou para a mulher, e eu até choro, mas se eu não fizer com a minha mulher a reverência que eu vi, não adiantou de nada. Emoção passa. Eu vejo dois amigos em que um perdoou o outro numa cena de um filme, eu me emociono, eu escuto uma música, amigo é coisa para se guardar, debaixo de sete, eu escuto, que bonito. Se eu não tiver amizade, a emoção passa, sim ou não? Nós temos que ter essência, e não emoção de momento. Discipulado gera isso. Em João capítulo 17, Jesus faz uma oração, e ele vai dizer assim no verso 19, João capítulo 17, versículo 19, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Nós vamos ver hoje mais 3 características do discipulado segundo a Bíblia. E a primeira é: nenhum evangelho é tão poderoso e eficaz quanto aquele que é lido na vida de um cristão. Você pode falar bonito, você pode citar o texto bíblico, a pessoa se impressiona, ela fala, nossa, que bacana, que lindo, mas a sua vida, se não traduzir o que você disse, as pessoas vão falar assim, falou, mas não funciona não, olha a vida que ele vive. Falou de perdão e não perdoa, falou de amar e não ama, falou de bondade e não mostra, falou de generosidade e não tem, falou de arrependimento e não demonstra, falou de fé, está morrendo de medo, falou de servir, não ajuda ninguém. O ímpio fala, ei, conversa. Mas olha o que Jesus diz no versículo 19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade.
Jesus fala: eu me santifico para que os meus discípulos sejam santificados. Epa! Quando fala de santificação, eu sempre pensei em santificação como sendo o quê? A ação do Espírito Santo na minha vida. Faz sentido? Faz. Quando eu penso em santificação, eu penso em uma segunda coisa. Santificação é o melhor presente que eu posso dar a Deus. A vida santa é o que Deus espera de mim. O meu melhor presente a Deus é uma vida santa. Uma vida que realmente reverencie, demonstre temor ao seu nome, amém? Mas tem uma terceira coisa que esse texto está falando. Está dizendo que santificação tem a ver com a transformação do outro. Está dizendo que quando você se santifica, quem está perto de você se santifica. Ué, pastor, é uma transferência mística? Não. É uma transferência de modelo. É uma modelagem. O discipulador, ele precisa ser alguém que demonstra uma fé, uma atitude, um comprometimento com as coisas de Deus, que quem está ao seu redor começa a querer isso também. Se o discipulador é um homem de oração, é uma mulher de oração, ele influencia quem está discipulando. Se ele é uma pessoa que busca a Deus, ele influencia. Se ele é uma pessoa que demonstra vontade de servir o próximo, ele influencia. Ou seja, a tua santificação, a tua comunhão com Deus, ela vira um modelo influenciador, vira um modelo que vai destronando do coração das pessoas os antigos ideais, os antigos ídolos da inveja, da vaidade, do vício, da pornografia, da maldade. Queridos, o discipulador precisa se oferecer como um modelo confiável. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o que o Paulo está dizendo. Ele está dizendo: ei, o que Deus quer é que todo mundo seja cópia de Cristo. Mas como que uma pessoa que se converteu se torna cópia de Cristo? Um caminho para isso é alguém que modela Cristo, lhe ensinar o caminho para ser modelo de Cristo também. O caminho é alguém que anda com Cristo, mostrar como andar com Cristo. Meus irmãos, o discipulado é o programa pelo qual esse propósito se estabelece. Porém, como vemos, não basta multiplicar crentes e fazê-los viver em comunidade, é preciso dar-lhes um padrão de vida. Quando alguém fala para mim assim: pastor, eu tenho que lhe falar uma coisa de um membro da igreja, o que eu espero? Esse membro testemunhou sua fé. Esse membro é o melhor funcionário da empresa. Esse membro teve um gesto de amor, de carinho. Esse membro visitou no hospital toda semana essa família. Esse membro lutou para que não acontecesse um divórcio na casa dessa família. Eu espero isso, eu espero um testemunho desse, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes, a pessoa quer falar com você de um membro da igreja, mas ele quer falar que teve uma experiência ruim. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, Paulo vai dizer assim: estas coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar aos outros. Paulo está dizendo que o caminho para a transformação do mundo é gente fiel, treinar gente fiel, que treine gente fiel. É uma corrente do bem, é uma cadeia sucessória de vida com Deus, de integridade.
É por isso que Jesus diz: eu me santifico para que eles sejam santificados. Jesus estava como homem na terra, ele estava sujeito às paixões do mundo, mas ele se santificava, porque ele estava preparando 12 homens para mudar o mundo. O Evangelho chegou até nós, a palavra de Deus chegou até nós, por causa daqueles 12 caras, e eles foram forjados pelo sangue de Jesus, sim, se converteram, mas também pelo exemplo de Jesus, discipulado. Não é só salvação, é transformação. Atitudes sempre falam mais que palavras, sempre. O mau exemplo leva a duas posturas. O mau exemplo faz com que você ceda e ignore a Bíblia e fala: é isso aí mesmo, todo mundo é assim, não é bem como a Bíblia diz, vou continuar na igreja, mas sendo um crente relapso. Ou você vai por esse caminho, ou outro caminho é que você abandona a mesma igreja. Você vê que está errado, você não fala: ah não, não é tão errado assim não, vou ficar na igreja e viver errado também. Não, tem pessoas que vão dizer: está errado, não concordo, mas também não quero viver o certo, e sai da igreja, decepcionado. Vocês viram a estatística do IBGE? Diminuiu o número de católicos, aumentou o número de evangélicos, e aumentou o número de quê? De ateu. Não é nem católico, nem evangélico, nem nada. Não quer acreditar em Deus. Talvez muitos por causa de decepção. O meu pai é um conselheiro na minha vida, e foi a vida inteira, um grande discipulador. Mas na minha trajetória ministerial, eu tive alguns homens que me ajudaram muito. Por exemplo, o pastor Geraldo era pastor de uma igreja de mais de 50 mil membros em Santarém. E eu caminhei alguns anos com o pastor Geraldo. Semanalmente a gente se falava no telefone. E o quanto eu orei, e o quanto eu jejuei, e o quanto eu trabalhei, e o quanto eu melhorei as coisas por conta daquela influência. Por conta daquela pessoa que não tinha a mesma escolaridade que eu, que não tinha a mesma formação que eu, mas que tinha algo que eu precisava. Às vezes, você limita o discipulado, que você fica olhando o que você tem que o outro não tem, ao invés de olhar o que o outro tem que você ainda precisa, ou de olhar o que o outro tem que você pode pelo menos aperfeiçoar na sua vida. O discipulado não se trata de alguém melhor ensinar tudo para o outro, não. Se trata de alguém ser uma inspiração na vida do outro. Pastor Geraldo me fez querer amar mais a Jesus, influenciar mais as pessoas. Que bênção, serei eternamente grato. E teve um dia que ele profetizou na minha vida. Eu estava sentado numas caixas atrás do palco, estava tendo uma conferência enorme em Santarém. Eu lá atrás, sentado numa caixa lá. Daqui a pouco o pastor Geraldo foi lá, me chamou lá atrás. Eu vim, obedeci. Tudo que ele me pediu, eu obedecia. Ele era o meu discipulador ali. Aí ele me levou na ponta do palco, mostrou aquela multidão, devia ter umas 12 mil pessoas. Nossa igreja devia ter umas 2.000 na época. Ele falou: está vendo isso aí? Estou. Deus te entregou isso. E você começa a crer naquilo, você começa a viver aquilo, você começa a tomar posse daquilo, e você começa a conspirar a favor daquilo, e você começa a influenciar as pessoas em favor daquilo. Hoje nós somos uns 46 mil membros, sem contar a África, porque não dá para contar. A África é difícil contar, não dá para saber quem é crente, quem não é, é uma mistura, é o melhor lugar da tribo, todo mundo vai para lá. Quem é crente, quem não é crente, está todo mundo lá. Quem é feiticeiro vai para lá também. Não tem outro lugar para ir. É o lugar mais bonito da tribo, é a igreja.
é o lugar que tem a água, porque a gente abre um poço para oferecer água para a comunidade, que não tem água boa. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que nós podemos melhorar a vida do outro, procurando ser exemplo. Lembra quando os caras perdidos, arruinados, chegaram até Davi? Os caras que chegaram a Davi eram uns caras falidos, uns caras que ninguém dava moral para eles. Mas quando você vai ler a palavra de Deus, você vai ver o quanto Davi moldou a vida deles. No Salmo 78, versículo 72, diz assim: assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Davi pegou um bando de cara que ninguém dava nada por eles, e Davi falou: eu vou cuidar de vocês, eu vou tratar vocês, eu vou impulsionar vocês. E Davi pegou os caras se tornaram valentes, um exército incrível. Davi foi tão bom nisso, que um dia Deus falou bem de Davi para o filho dele Salomão. No primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 4, diz assim: e se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, olha isso, Deus falando com o filho dele: se você fizer como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o teu trono. Deus fala para Salomão: Salomão, se você seguir o exemplo do seu pai, ninguém toma o teu reino, exército nenhum invade a tua terra, eu firmo o teu trono. Davi era perfeito? Não. Davi teve erros? Teve. Mas quando Davi errava, ele tinha uma diferença. Ele tinha a capacidade de um quebrantamento profundo. Ele tinha a capacidade de um arrependimento sincero. Não era a perfeição de Davi que encantava a Deus, mas era a profundidade do seu arrependimento diante da sua falha. E por isso Deus o honrou. Queridos, nós precisamos entender que o exemplo fala mais alto. Um dos momentos incríveis do exemplo de Davi foi quando ele estava numa caverna escondido do rei Saul. O Saul sente vontade no banheiro, vai aonde? Na caverna. O Davi está lá com o seu exército, o Saul vai lá numa situação desconfortável. O exército de Davi pensa: ele vai matar Saul e agora. E o que Davi fez? Ninguém toca nele, porque foi Deus que o colocou aí, Deus que o tire. Davi sabia o que era respeito, o que era autoridade. Discipulado exige você saber o que é respeito à autoridade. Os homens aprenderam: no ungido de Deus não se toca. O que aconteceu? Quando Davi virou rei, aqueles homens se tornaram leais, aqueles homens se tornaram homens de uma conexão com o seu rei, que nunca foi vista na história. Por quê? Porque Davi foi modelo de respeito à sua liderança. Tem gente que não sabe honrar a sua liderança, aí depois fica chateadinho na igreja, vai montar a igreja, ele vai com a desonra no coração e quer que dê certo. Ele pode até juntar gente, mas vai juntar gente igual a ele, desonroso. Quem firma igreja com desonra, vai gerar um povo ferido. Quem está entendendo? É a palavra de Deus, amigo. Pode ter até gente, mas não vai ter unção. Pode ter até gente, mas não vai ter integridade. Segundo lugar, o que a Bíblia ensina sobre discipulado? Primeiro, não tem nada mais poderoso para o evangelho do que a vida de um cristão, a vida. Segundo, quanto mais saudável o discipulado, mais amizade e aliança se estabelecem. Quanto
Quando o discipulado é saudável, vai ter amizade e vai ter aliança. Vamos entender melhor isso? Versículo 24. No versículo 24, nós lemos assim, João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. Olha só o que ele está falando aqui. Ele está falando, Pai, eu vou morrer em breve, né? E eu vou para o céu, mas eu queria muito estar perto deles. Jesus está falando, os discípulos que o Senhor me deu, eu gosto de estar com eles. Eu amo essa gente. Uma das coisas mais importantes do discipulado não é o que você ensina, é o quanto você ama. Uma das coisas mais importantes do discipulado não é o que você conhece, mas o quanto você ama. Quando eu tenho meus discípulos aqui na igreja, e muitos eu já enviei, outros caminham comigo, todos eles sabem que se eu tiver que falar uma coisa, eu falo. Se eu tiver que chamar atenção, eu vou chamar. Se eu tiver que apontar, está errado, hein? Não. Tá certo. Não, por aí não. Eu vou apontar, eu vou falar. Mas uma coisa é você apontar o erro, você apontar o que tem que ser melhorado para alguém que sabe que você o ama. Outra coisa é você apontar erro, apontar defeito para alguém que tem a sensação de que você quer destruí-lo ou humilhá-lo, ou provar que você é melhor que ele. Quem está entendendo? Uma coisa é você apontar as fragilidades para alguém que sabe que você só quer melhorá-lo. Outra coisa é a pessoa ter a sensação de que você, na verdade, quer gerar nele uma sensação para que ele piore como pessoa. Queridos, é claro que o discipulado só vai crescer se tiver uma via dupla. Nenhum discipulador vai pegar um servo e transformar em amigo se o discípulo não se abrir para essa amizade. Você precisa entender que Jesus levou tempo para ter uma aliança com aquela equipe. Jesus não queria apenas a confiança, ele queria ter uma amizade sincera com aquelas pessoas. Não é à toa que a gente vê Jesus falando com Pedro, vamos pescar? Não é à toa que você vê Jesus visitando a casa de Pedro. Até curou a sogra dele. Foi motivo de uma certa discórdia. Mas, estou brincando, né? Mas Jesus conviveu na casa do Pedro. Lembra quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam pescando? Quando eles chegaram na areia, o fogo estava aceso. Quem acendeu? Jesus. A Bíblia não fala que tinha mais ninguém com ele. Os caras estavam pescando. Chegavam na areia, o braseiro estava aceso. Aí Jesus falou, bota o peixe aí, vamos fazer um churrasco. Jesus gostava de um churrasquinho de peixe. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Ele fala, bota na brasa aí, já está aceso, hein? Vamos lá que hoje eu estou com fome. Meus amados irmãos, convivência. Lembra de Jesus na casa de Lázaro, Maria e Marta? A Bíblia diz que Jesus gostava de ir lá. Por que ele gostava de ir lá? Porque ele ia lá ensinar a palavra de Deus para eles? Não, porque ele ia lá ensinar a palavra de Deus para um povo acolhedor. Marta fazia uma lasanha maravilhosa. Maria super atenciosa, tirava Nespresso. Quer mais um Nespresso, Jesus? Tá. É uma via de mão dupla. Você quer um baita discipulador, uma baita discipuladora, mas você não quer ser um baita discípulo. Nós precisamos entender que para a gente sair de uma relação de irmão para amigo, a gente vai ter que construir isso. Agora Jesus conseguiu,
Por isso que lá em João capítulo 15, ele vai dizer assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus fala: gente, mudamos de fase. Mudamos de fase. Vocês eram servos, agora vocês são amigos. Não é porque eu, como discipulador, exijo, cobro, cadê? E as casas de fé, e a multiplicação, e tudo, que eu não tenho que entender que quem está do lado de lá não é uma máquina produtiva de ministério, não é uma máquina ministerial, é uma pessoa que tem filho, que tem mulher, que tem marido, que tem dores, que tem necessidades. Eu preciso entender que uma pessoa tem que ser cobrada mesmo, para que ela produza para o reino, para que ela seja vencedora no reino, faz parte, mas eu tenho que ter um nível de amizade nessa relação. Quem está entendendo? Não é uma máquina, não é produza e ponto final, não. Agora, isso é tão interessante, porque Jesus, no início do seu ministério, ele começou a curar, e aí junta a gente, né, amigo? Tem milagre, junta a gente. Quando ele multiplicou Macfish, aí que juntou gente mesmo, né? Pão e peixe. Aí que multiplicou a gente mesmo. Aí, quando estava a maior galera perto de Jesus, Jesus vira e fala assim: aqui, vocês só querem as bênçãos? Quem quiser vir após mim, vai ter que negar-se a si mesmo, vai ter que tomar a sua cruz, ou seja, vai ter que ralar. O evangelho é sacrifício pelos outros, é dedicação, é paixão, é pegar o colete, é abrir célula, é fazer discipulado, é evangelizar, é trabalhar. Vocês têm que se envolver. Vocês só querem as bênçãos. O que aconteceu? A maior galera abandonou Jesus. A maior galera abandonou Jesus. Aí, em João 6,66, olha o que Jesus fala para os discípulos, para os apóstolos, para os 12. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem, não? Jesus estava nesse dia firme, não estava, não? Aqui, foi uma galera embora. Vocês não querem, não? Qual é a de vocês? Vocês acham que o relacionamento comigo é vocês só receberem de mim? Não, é servir comigo. Aí o Pedro toma a palavra e fala o quê? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Yes! O inferno tremeu, Satanás perdeu. Satanás perdeu, porque 12 caras falaram: nós vamos ficar contigo. Aliança. O caminho do discipulado é um servo virar amigo, e um amigo ter aliança. Quando Jesus morreu na cruz, os apóstolos ficaram com medo, não ficaram? Ficaram assustados. Foi uma pancada para eles. Eles não imaginavam que o Senhor da glória ia morrer. Eles não entenderam nada. Mas o que Jesus fez? Foi atrás deles. Falou: galera, estou vivo. Nunca mais tenham medo. Nunca mais se assustem. Nunca mais abram mão do caminho, nunca mais parem de me servir. Ei, eu sou imbatível, e eu faço de vocês mais que vencedores. Depois disso, o jogo virou, sim ou não? Pedro, João, vocês não podem pregar. Viraram para as autoridades, cheios de soldado, com espada na mão, e falaram: quiser matar, mata. Nós não vamos parar de falar do que temos visto e ouvido. Depois disso, pega Tiago, corta o pescoço. Os caras continuam pregando. Depois disso, crucifica Pedro de cabeça para baixo, segundo a tradição. Os caras continuam pregando. Depois disso, isola João na ilha de Patmos,
depois de ter jogado ele num caldeirão de azeite fervendo, e o cara ficou vivo. Eles continuam pregando. Morre aqui, morre ali, continua pregando. Foram até o final. Agora não é mais amizade, é aliança. Quem entendeu? Deixa eu te perguntar aqui nessa igreja, você é o quê? Você é servo? Ou seja, você faz alguma coisa? Não, você não faz nada, nem servo você é. 2, você já foi para o nível de amigo? Nós temos amizade. Você ama esse lugar, você ama esse povo, você ama a sua liderança. Ou você já chegou no nível de aliança? É mais do que um carinho, é um compromisso da gente caminhar junto. Talvez você esteja no estágio 0, frequentador. Frequentador. E está tudo bem, que bom que você está aí. Está tudo bem. Eu não estou te cobrando. Eu só quero que você saiba que tem um caminho. Deus não te quer ir. Cadê o meu teclado? Deus não te quer ir. Deus quer que você seja servo. Vire amigo. E tenha aliança. Se a gente tiver aliança, não vai ser uma dificuldade de um dia, ou um probleminha que você tem com alguém aqui, que vai te tirar da igreja que você ama. Quem está entendendo? Alguns de vocês somem da igreja e pensam que eu não notei. Eu notei. Por que não me ligou? Pois é. Não consigo ligar para todo mundo. Mas tem outros que sumiram também e você não ligou. E convivia contigo. Nós temos que ter aliança. Nós temos que estar conectado. Você lembra quando Ruth ficou viúva? A sogra dela, Noemi, também ficou viúva. Estava todo mundo ferrado, uma fome incrível em Moabe. Aí a Ruth fala: Noemi, o que você vai fazer? Ela falou: eu vou para Belém, a terra do pão. Me falaram que lá está melhor agora, está tendo uma plantação lá. Vou para lá para ver se eu consigo comer, senão vou morrer de fome. A Ruth falou para Noemi: Noemi, eu vou contigo. A Noemi, a sogra, falou: ô Ruth, você é bonita, você casa de novo. Meu filho morreu, não tem nada para te oferecer, você fica aí em Moabe, essa terra aí de Moabe, que é uma terra sem temor a Deus, um povo pagão. O que a Ruth falou para Noemi? Noemi, onde tu fores, irei eu, onde tu pousares, pousarei eu, porque o teu Deus é o meu Deus. Ruth está falando: Noemi, eu vou andar contigo, seja minha discipuladora. Noemi, eu acredito na tua maturidade espiritual, eu acredito que você tem alguma coisa que pode me ajudar. Se você não pode me ajudar, eu vou contigo. Olha que lindo. Aí Noemi fala para Ruth: então tá bom, então vamos junto. Aí elas vão. Aí chega em Belém. Chega lá, Noemi começa a instruir Ruth: faz isso, faz aquilo, vai em tal lugar, fala com esse, fala com aquele. E aí Ruth, ela conhece um homem rico chamado quem? Boaz. E Noemi dá uma estratégia para Ruth encantar Boaz. E Boaz se casa com Ruth. E sabe o que aconteceu? Agora Noemi e Ruth têm abundância. E sabe o que aconteceu? Da descendência de Ruth nasceu o rei Davi, o rei Salomão. Uma linhagem de reis surgiu. E sabe o que aconteceu? O rei da glória, o rei da glória, Jesus Cristo, nosso Salvador, o rei dos reis,
nasce da descendência de uma mulher que se submeteu ao discipulado. O discipulado é a alavanca da tua conquista. Ah, pastor, eu só vou ser discipulado se for por alguém como o senhor, porque eu sou muito isso, muito daquilo. Ei, entendeu nada. O sucesso do discipulado tem mais a ver com a postura do discípulo do que com o potencial do discipulador. Quem era Noemi? Formada em teologia? Quem era Noemi? Coach, pelo Master Coach of the Universal. Quem era Noemi? Líder do Ministério de Mulheres da primeira igreja Atitude de Marte. Quem era Noemi? Uma mulher simples que amava a Deus, uma dona de casa que amava a Deus. A dona de casa que amava a Deus fez Ruth amar a Deus, e porque ela amou a Deus, Deus lhe deu o seu caminho. Em terceiro e último lugar, o que a Bíblia ensina sobre discipulado? Discipulado deve gerar espírito de time. Discipulado deve gerar espírito de time. Como assim, pastor? Eu tenho vários discípulos. Cada um tem uma potencialidade e uma fraqueza. Um prega melhor, um aconselha melhor, um visita melhor, um orienta melhor, um motiva melhor. Cada um é de um jeito. Eles têm necessidades pessoais. A atenção que eu vou dar a cada discípulo é diferente, porque cada um é diferente. Mas tem uma coisa que eu não posso me esquecer, é que eles têm que se amar, se ajudar, que eles não podem competir, eles têm que ser time. Pastor, explica melhor. Câmeras em mim. Quando Deus colocou o homem no mundo, Adão ficou sozinho, e a vaca tinha o boi, o macaco a macaquinha, o elefante a sua fêmea, e o homem sozinho na parada. Ele sentiu necessidade de companheirismo. É então que Deus faz o homem dormir, tira a sua costela e forma a mulher. O homem foi feito, diz a Bíblia, de quê? Do barro. Não sei se você sabe, a ciência prova que todos os sais que estão no nosso corpo é a composição do barro. Tá certo? Só que a Bíblia falou isso milhares e milhares de anos atrás. Só para você entender que ciência nunca vai vencer a Bíblia, tá? E ele faz da costela do homem a mulher. Quando a mulher chega, já tem um homem que sabe que precisa de companheirismo. Não chega a mulher e fala assim: ah, pô, brincadeira, estava sozinho numa boa, morava sozinho. Não, ele fala: pô, que maneiro, eu tenho agora um paralelo meu, que joia. Mas aí, o pecado entrou no mundo, não entrou? Adão e Eva não pecaram? Aí eles têm filhos, Caim e Abel. O que aconteceu? Caim deu uma oferta para Deus, uma ofertinha sem graça. Abel deu uma oferta para Deus, o melhor que ele podia. Deus se agradou de Abel, não se agradou de Caim. O princípio de Adão e Eva no Éden era do companheirismo, da colaboração. Mas agora, com o pecado, veio o espírito da competição. Agora, Abel agradou a Deus, Caim ficou com raiva.
Se fosse o espírito da colaboração, o Caim ia falar: Abel, por favor, me ensina a dar uma oferta direita para Deus. Mas não foi um espírito de colaboração, foi de competição. Ele fica com raiva. Ele deu uma oferta melhor que a minha. Ele mata o seu próprio irmão. Queridos, no versículo 22, nós lemos assim, João 17, 22, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós, eu e tu, ó Pai, o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Jesus está orando e fala com o Pai: Pai, eu sou um com o Senhor, a gente está conectado, a gente está unido. Senhor, posso te pedir uma coisa? O quê? Que eles sejam um, que eles sejam um time, que eles sejam unidos. Ei, alguém aqui vai pregar melhor, o outro vai cantar melhor, o outro vai dirigir melhor, o outro vai limpar melhor, o outro vai apresentar melhor, o outro vai receber melhor. Ei, mas é um time. Que bom que tem alguém melhor do que você para fazer alguma coisa. Faz o teu melhor no que você vai fazer. Em outras palavras, viva a sua vida. Nós temos que ser time, Cacilda. Nós temos que ser time. Time. Torce pelo outro. Vibra pelo outro. Apoia o outro. Ajuda o outro a chegar onde você já chegou. Ajuda o seu colega de célula, que a célula está ruim, a ter uma célula forte igual a sua. Ajuda o supervisor que não sabe supervisionar. Ele é supervisor, mas não supervisiona nada. Ajuda ele a supervisionar. Seja time. Ontem nós tivemos um treinamento aqui de manhã. Os pastores de rede chamaram. Você não veio por quê? Porque você não é time. Eu vou ter que me ajoelhar? Por favor, venham no treinamento da visão da igreja. Por favor, gente, por favor. Vai ter uma conferência, vem, por favor, gente. Por favor. Vai ter uma conferência Kids, vem, por favor, gente. Por favor. Vai ter conferência Atitude Brasil. Pelo amor de Deus, não falta não. Pelo amor de Deus, gente, chega. Nós somos time, pô. Time. Nós somos time. Palavra foi dada, palavra obedecida. O discipulador ama o seu discípulo, mas o discipulador ele corrige, orienta. O pastor de rede, o supervisor, o pastor, o líder da célula, o líder de grupo de família, o líder da recepção, alguém te convocou, convocação feita, convocação assumida. Mas eu não pude. Tudo bem, não estou julgando. Você estava no cemitério, você morreu e ressuscitou hoje, mas tudo bem. Você não pôde mesmo, está tudo bem. Agora, você vem com desculpa. Eu estou com imunidade baixa, eu faço imunoterapia. Mas você é o pastor. Tem razão. Então, porque eu sou pastor, eu tenho que vir. Mas vem para ensinar ninguém, porque você não vai vir? A minha função acaba em você. Vê uma galera, mas eu estou falando com o amor no coração. Ei, te chamei para alguma coisa na tua família, é time. É time. Eu estou cansado de ficar implorando, vem. Aí vem uma galera, eu fico feliz na vida. Mas cansa ficar implorando. Tudo que vai ter aqui na igreja, pastor, você que tem que falar, você que tem que anunciar. Se só botar ali no vídeo, o pessoal não vem. Chega, é time. Nós vamos mudar a cidade. Nós somos a bola da vez. Deus está nisso com a gente. Deus vai prosperar a nossa igreja, Deus vai prosperar a sua vida, Deus vai prosperar os seus negócios, você vai ser mar da Galileia, Deus vai frutificar a tua vida. Agora, pelo amor de Deus, time, ninguém contra ninguém, todo mundo torcendo pelo outro. Vamos lá, vamos crescer junto,
Pastor, e se um dia uma das igrejas, campus, ficar maior que a sede? Meu Deus, que todas fossem maior que a sede, que todas fossem maior que a sede. É time, fala comigo, é time, é time, é time. Pastor, mas como que Jesus fez para ele ser time? Como? 3 coisas. Primeiro, Jesus foi o modelo, porque ele era unido ao Pai de uma maneira que os discípulos deveriam ser unidos uns aos outros. Primeiro, ele foi modelo, ele foi unido ao seu discipulador. Segundo, Jesus confrontou o espírito de competitividade. Lembra quando os discípulos lá em Mateus, no capítulo 9, estão conversando, quem é o maior entre nós? Quem é o maior? Quem é o maior? Jesus escutou. Jesus falou, qual o papo aí? Não, nada não, caramba, estou ouvindo. Ele falou o que, Jesus? Quem quiser ser o maior, vai ser o menor. Vocês baixam a bola, é tudo por Ele e para Ele. Sirvam e não se preocupem em que ranking vocês estão. Glória ao Senhor. Você lembra quando a mãe de Tiago e João foi fazer lobby? Já tinha naquela época. Aí Jesus, quando o Senhor estiver no reino, bota um filho meu à direita e outro à esquerda. Lobby. Jesus dá logo uma trolitada na velha. Jesus falou aqui, que papo é esse? Que conversa é essa? Se preocupe em servir. Deixa a avaliação com meu Pai. Ele sabe recompensar na medida do seu sacrifício. Nós não podemos competir. Por que o pastor não me chamou? Jesus tinha essa mania. Lembra? Quando ele foi para a transfiguração, ele só levou quem? Pedro, Tiago e João. Quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, quem que ele levou? Pedro, Tiago e João. Os outros discípulos devem ter ficado meio enciumados no início, não foi? Mas ele só levava os 3. E quando ele foi, Jesus foi lá para o Getsêmani orar antes da crucificação. Quem que ele levou? Pedro, Tiago e João. Irmão, tinha 9 e ficava de fora. Por quê? Porque Jesus decidiu investir um pouco mais em 3. Faz parte. Os 3 são melhores? Não. Parábola dos talentos. A um, Deus deu o quê? 1 talento. A outro deu 2 talentos. E a outro deu 5 talentos. Mas a cobrança foi feita a cada um segundo o que recebeu. Então, se eu ganhei mais talentos, a minha responsabilidade é maior. Quando a mãe fez o lobby para os filhos, Jesus falou assim, você tem certeza que você está me pedindo? Como assim? Estou te pedindo para um filho ficar à direita ou à esquerda. Ele falou assim, você quer a honra da minha posição, você quer pagar o preço que eu vou ter que pagar? Muitas pessoas falam, o pastor Josué tem isso, você quer pagar o preço que eu pago? Você quer passar pelas lutas, pelas cobranças, pelas injustiças que eu já passei? Você tem certeza? As ciladas do inferno que eu tenho que enfrentar? Cada um vive a sua vida segundo os dons e talentos que recebeu do Senhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um faz o seu. E todo mundo tem que ser time. É isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. Meus amados irmãos, tem uma terceira coisa que Jesus fez para manter o time. Sabe o que foi? Não deu papo para milindre.
Não deu papo para melindre. Muitas vezes ele chamava atenção na frente de todo mundo. Um dia, a mulher deu um perfume caro para Jesus, ao Judas. Que absurdo, podia vender para dar para os pobres. Jesus falou assim: ô, ela praticou uma boa ação para comigo, preparando o meu corpo para o meu sepultamento. Ela será lembrada em todo mundo pelo que fez por mim. Quem é você para julgar? Não tem milindre. Jesus tratava situações. Ei, os seus milindres te afastam do plano de Deus. Os seus milindres tiram você do caminho que Deus planejou. O que a gente aprendeu hoje aqui, gente? 3 coisas. Discipulado é gerar exemplo para que as pessoas leiam a Bíblia, que é a sua própria vida. Segundo, discipulado tem cobrança e respeito, mas isso não impede amizade e aliança. Terceiro, discipulado tem que gerar espírito de time. Deixa eu te perguntar, você já vive isso?